Hey, pessoal, aqui é Gaga e hoje vamos falar um pouco sobre emulação de jogos retrô antigos 16 bits e semelhantes em jogos de RPG. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês alguns RPGs que tentam emular esse estilo. Eu estava aqui já há 10 minutos tentando encontrar um RPG que eu não lembrei, não consegui achar, mas vamos mostrar alguns dos que eu consegui lembrar e reencontrar. Mas antes de qualquer coisa, como sempre, vocês podem ver que eu estou fazendo a gravação desse vídeo na minha live na Twitch. Vocês podem seguir e participar na live, conversar, dar sua opinião. Eu faço na minha Twitch Gaia. Fora que vocês podem entrar no meu servidor do Discord, me seguir no Instagram, etc, etc. Então, os links na descrição do vídeo. Então, falando desse vídeo, eu quero mostrar aqui alguns RPGs e levanta alguns tópicos para nós conversarmos. Porque, por exemplo, quando nós lidamos com retrô, especificamente tentar emular a... Quando você quer dizer assim, ó, eu quero fazer um RPG que seja o estilo de jogos antigos. Perfeito. Quais jogos antigos? Jogos 16 bits. Primeiro que tem muitos jogos 16 bits. Existem muitas formas de você tentar capturar a atmosfera desses jogos. Tirando o aspecto, a coisa mais básica, como vocês podem ver, é a forma de desenho. Então, a própria arte, se nós aumentarmos aqui a janela, a própria arte é uma das formas de você tentar capturar essa pegada dos jogos antigos, que é a arte pixel art, né? Mas vamos deixar de lado esses aspectos ornamentativos, essa ornamentação, e falar dos aspectos mais mecânicos, narrativistas, etc., que é o foco aqui do canal. Então, quando nós estamos discutindo sobre criar um sistema, nós temos, como sempre, os três aspectos que fundamentam o RPG. Nós temos o aspecto simulacionista, o aspecto gameista e o aspecto narrativista. E nós temos a construção da história, nós temos a interpretação dos personagens e nós temos as mecânicas. E é sempre muito complexo essa discussão. Como é que você vai emular? Como é que você vai discutir todas essas questões? E nós vamos analisar um pouco como esses RPGs, eu tenho aqui alguns RPGs para mostrar para vocês, Adventure Parallels, nós temos o Dungeon Tactics, nós temos o Dungeon Smashers, nós temos essa adaptação do reino fúngico de Paratine D6, temos Heroes of Cerulea, que é um dos RPGs mais interessantes que eu já vi de todos os tempos. Nós temos esse RPG, que é um RPG brasileiro, que adaptou um RPG antigo chamado Phantasy Star. Temos Carnificina na Masmorra, que é uma variante de Carnificina nas Estrelas, que por sua vez tenta emular jogos como Doom e semelhantes. E nós temos o Beat'em Up, que é outro RPG brasileiro que tenta fazer jogos de luta, Beat'em Up. Então, no geral, nós temos muitas discussões a serem feitas sobre isso. Eu vou apenas falar sobre os RPGs, e lembrando que a gente tem lives especiais só sobre discussão teórica de RPG na Twitch. Normalmente a gente faz quintas ou sextas-feiras pela noite. Vocês podem estar vendo nesses dias. Então, começando a análise com Adventure Parallels, esse é um RPG OSR. Para quem não sabe, OSR é Old School Renaissance, são RPGs derivados de D&D antigo. E nós temos aqui um RPG super simples que usa 2d6 e números simplificados, escala de 6 a 12, com a principal questão que faz com que esse RPG esteja no estilo seja 16 bits, é a noção de simplicidade. Uma coisa muito interessante desses RPGs é a tentativa de emular os jogos com valores simplificados, normalmente usando D6 ou coisas semelhantes, mas principalmente tentando emular as masmorras e sensações desses jogos. Então nós temos aqui gerador de masmorra, geração de oráculos, coisas que vão acontecer durante a aventura. Nós temos monstros simplificados, vou botar na tela maior. Nós temos monstros simplificados e níveis simplificados também. Então tudo é bem simples. Esse RPG é muito interessante. Além disso, nós temos todos os equipamentos e coisas relacionadas para esse tipo de jogos. Agora, uma coisa curiosa desse jogo é que ele não lida tanto com as classes que nós vemos sendo muito fundamentantes nesse tipo de RPG, especialmente que tenta emular Final Fantasy e coisas do gênero. Mesmo assim, é muito legalzinho. Nós temos a noção geral de um personagem que faz tudo, personagens que fazem todas as coisas. Então, no geral, é um bom RPG que tenta captar essa vibe old school, 8-bit, 16-bit, retro jogo.
Dungeon Tactics você vê até pela imagem que está evocando coisas como os RPGs de turno. Ai meu Deus, eu esqueci daqueles RPGs japoneses que só saíram no Japão. Mas também lembra um pouquinho Chrono Cross, Chrono Trigger. E o mais interessante desse RPG é que ele não usa dados, ele usa um sistema econômico de pontos. Você tem uma economia de pontos que você utiliza para fazer as ações. Então ele usa um sistema de economia de pontos. RPGs que fazem isso também, tem dois RPGs que fazem isso. Nós temos o RPG, os derivados de Gumshoe, que aí tem o Rastro de Cthulhu, Exoterroristas, etc. São RPGs que fazem isso. E você tem outro RPG que também faz isso. Outro RPG que também faz isso é o RPG Cape Skulls and Villains Falls, que é muito interessante. São dois RPGs que valem a pena eu falar em outro vídeo. E o ponto sobre RPGs que usam economia de pontos é que ao invés de você rolar dados, você simplesmente tem uma quantidade de pontos específicos que você utiliza. No caso do Dungeon Tactics, é muito interessante porque você não rola, não tem nada de variável. Esse é um RPG sem variáveis. Ao invés disso, você escolhe sua classe, sua raça, e ele já vem com os atributos que você vai utilizar, percepção, vitalidade, força, arcana, etc. Já vem com tudo pré-pronto que você vai utilizar, entendeu? E as classes, elas já vêm com suas ações especiais. Você tem, por exemplo, aqui o Dobrador de Terra, que tem esses dois ataques especiais, ataque da palma aberta e o ferrolho, ou o espigão, o espinho do tremor, que você utiliza. E aí você vê aqui, ó, gasta 3 pontos de AP, 3 pontos de ação. O outro gasta 3 pontos de ação. Esse aqui tem um que gasta 3, esse que gasta 1. Então, você tem uma quantidade de pontos de ação por rodada que você pode utilizar, que se você não utilizar, é guardado para a próxima rodada até um máximo de 10 pontos. Então, você vê que a cada rodada que você tem uma quantidade de pontos que você pode utilizar em determinadas ações, incluindo também movimentar, defender, atacar, usar ataques especiais. E todo o dano é fixo, as coisas são fixas. Isso é relacionado também à sua posição dentro do tablado, dentro da arena e por aí vai. As classes também têm talentos, como vocês podem ver, que a cada nível que você vai, você pode ganhar mais habilidades, você tem que escolher quais que você está utilizando, etc. Então é um RPG muito interessante nesse aspecto, porque não há nada de aleatório. Não há nada de aleatório. É um RPG puramente que tenta emular essa parte tática de jogos antigos, e eu acho um dos melhores nisso. Não sei se é muito equilibrado, não cheguei a ler profundamente nem jogar, mas é muito interessante. Dungeon Smashers, ele é um RPG que tenta emular um pouco Final Fantasy misturado com SR. Só que diferente do RPG que nós vimos antes, o RPG inicial lá do Adventure Perilous, o Dungeon Smashers ele é muito mais perto de um SR tradicional, onde você tem as classes, mesmo que sejam classes inspiradas em Final Fantasy, e ele usa os mesmos atributos, as mesmas coisas, entendeu? Tem um RPG que eu não consegui achar, que é um RPG parecido com esse, mas que também simplificou. Ele usa um D6 apenas. Infelizmente eu não achei, mas não tem muito que eu possa falar de Dungeon Smashers. É um SR com uma cara, uma roupagem retrô. Especificamente os RPGs da era 16 bits ou até mesmo 32 bits. Então ele foge um pouco até do padrão que a gente está vendo aqui. O Tiny D6, esse RPG, o Fungal Kingdom, essa é uma aventura para o RPG Tiny D6, que inclusive eu tenho ele físico. Aqui, ó. Tenho ele físico aqui, o Tiny Dungeons, que é um RPG bem simples, um RPG interessante, que já tem uma noção um pouco old school, um pouco retrô, mas não é um RPG que usa 2d6, você usa 2d6 para rolagens normais, 3d6 para rolagens fáceis ou difíceis, que você tem vantagem ou desvantagem, e no geral é isso, você tem que conseguir pelo menos um sucesso para conseguir a ação, e tem as ações específicas, é um RPG interessante. Não tem nada demais, mas é um RPG interessante. O engraçado do Fungal Kingdom é que é uma roupagem old school para você jogar no mundo de Mario. E é muito legal que você pode jogar com personagens como Realeza, para jogar com a Princesa Peach, jogar com tipo Kirby, jogar com meu Deus, o Yoshi, jogar com o cogumelo lá do Toad, e por aí vai. Fora que tem uma explicação, tem jogar com os Kongs e tal. É uma roupagem retrô
para Tiny Dungeon. Funciona, e isso é uma das coisas muito interessantes. Que você se pergunta, como é que eu faço um RPG? Muita gente pergunta toda hora, Gaia, como é que eu faço um RPG de Jujutsu Kaisen? Gaia, como é que eu faço um RPG de Brawlhalla? Gaia, como é que eu faço um RPG de My Little Pony? Na maioria das vezes, tudo que você precisa fazer, galera, é só mudar o sabor, o flavor, alterar a descrição das coisas e tá tudo bem. E você já consegue. Quando você vai adicionar as partes mecânicas é um pouco mais complexa, mas de forma geral, você pode simplesmente mudar a descrição das coisas. Ao invés de ser um clérigo, você tem uma realeza que cura as pessoas. Então, tipo, você pode fazer isso. É a maneira mais fácil de você adaptar. Só mude o flavor nos jogos. Esse RPG, Heroes of Cerulean, esse RPG, eu irei fazer um vídeo só dele, porque ele é um dos RPGs mais fantásticos que eu já vi nos últimos tempos. E esse RPG, ele faz mais do que todos os outros que nós vimos e vamos ver nesse vídeo. A maioria dos que nós vimos, ele normalmente tenta adaptar apenas uma mecânica específica, alterar o flavor, alterar o sabor, ou então adaptar alguma coisinha da mecânica. Agora, esse RPG ele tenta, ele entra no aspecto emulacionista, não confundir com simulacionista. A emulação adentra dentro da simulação, mas o emulacionismo é quando você tenta imitar o meio que você está fazendo. E o Heroes of Cerulean, ele literalmente, você joga num mundo de jogo. É como se o mundo do jogo fosse um mundo real. Então, os personagens falam pouco, os NPCs eles praticamente não falam, fica fazendo ações repetitivas. É como se você jogasse um RPG antigo, onde os NPCs ficam oi, oi. Então, tipo, é engraçado. É interessante. O mundo é assim. E o jogo emula isso. E isso é muito interessante, cara. Isso é muito interessante. Esse RPG tenta emular esse tipo de coisa. Ele merece um vídeo só dele. O sistema é muito bom. É um sistema que se fundamenta nas coisas de Zelda. Então você tem os 3 atributos do Triforce. Sua vida são os coraçõezinhos. Então é muito legal esse RPG. O que é muito interessante é que o Melodia Perdida, eu quero também mostrar um pouco esse outro RPG, que conversa diretamente com Heroes of Cerulean. O Heroes of Cerulean conversa com Melodia Perdida, que é um RPG brasileiro, que ambos são muito próximos. O Heroes of Cerulean, ele tenta o próprio mundo. O próprio mundo é um mundo de jogo. No Melodia Perdida, não. Ele tenta trazer como se fosse um mundo real e tal de Zelda. E ele é muito bom também. O sistema é muito interessante, as coisas são muito interessantes. Esse também merece um vídeo separado. Mas seria apenas mostrar porque tem toda uma mecânica de música que é muito semelhante de Zelda. E é muito legal, que todo mundo pode tocar. É bem legal. Os monstros são interessantes. Então, esse é outro RPG que vale a pena falar. Ele conversa direto com Heroes of Cerulean. Mostrando outros RPGs, nós temos esse aqui, o Phantasy Star, que é interessante. Eu acho que também, quase todos esses RPGs, eu pretendo fazer vídeos específicos sobre eles. Esse aqui, o mais interessante desse RPG é como ele adaptou o jogo mesmo do Phantasy Star à mecânica de RPG. Aqui é um bom exemplo de adaptação de fonte, entendeu? É um bom exemplo de adaptação de fonte, comparado aos outros. Muito interessante, inclusive vai sair um novo RPG de Phantasy Star oficial no Japão, eu acho que em 2025. Então, mas esse aqui é um RPG brasileiro feito por fã, muito interessante, que vale um outro vídeo separado. Por fim, para terminar, nós temos Carnificina nas Masmorras e o Beat'em Up, que são mais uma vez adaptações de estilo, e são muito bons no que eles fazem. O Carnificina nas Masmorras, que é uma variante do Carnificina nas Estrelas, é literalmente você coleciona pontos através da destruição de monstros. E aí, quanto a arma que você usa, a distância que você usa. É um RPG super simples, ele é muito bom pra jogar esses RPGs de matança generalizada. Tipo Metal Slug, aqueles jogos antigos que você tá metralhando todo mundo, vai destruindo tudo, vai coletando pontos. É muito legal. É um ótimo RPG disso, no final quem tiver mais pontos ganha acesso a mais armas, a mais coisas. Então é bem interessante. E por fim, para terminar, nós temos o Beat'em Up, que é um RPG que tenta simular os jogos de luta. E você tem a coleção de moedas, você tem os pontos de vida, e você tem os inimigos e os chefes para serem derrotados. Muito interessante também. Não dá tempo aqui de nós falarmos especificamente sobre os RPGs, eu pretendo falar sobre cada um deles. Me digam o que vocês acham, o que vocês procuram.
Como sempre, aqui foi Gagaia. Até a próxima, pessoal. Falou!